Hoje nós vamos falar um pouco sobre os incisivos, que são os primeiros dentes das séries dos dentes. Nós vamos ter as aulas de incisivos, as aulas de caninos, as aulas de premolares e também as aulas de molares. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os incisivos superiores. São muitas informações, mas nós trouxemos aqui de uma forma bem resumida para o seu entendimento, ok? Então, começando, os incisivos, eles são divididos, né, como eu disse anteriormente, em incisivos superiores e incisivos inferiores. Hoje nós vamos falar sobre os incisivos superiores. Os incisivos superiores, eles são muito mais volumosos que os incisivos inferiores, e eles são compostos, assim como os incisivos inferiores, em dois, o incisivo central e o incisivo lateral. Os incisivos superiores, eles vão ter a função principal de cortar os alimentos e também de apreensão. Então, eles vão apreender o alimento. Além disso, eles são unirradiculares e são fisicamente e anatomicamente maiores do que os inferiores. A respeito disso, nós temos a coroa. A coroa do incisivo central vai ser cerca de 1 milímetro maior do que a do incisivo lateral. Além disso, os incisivos superiores, eles são maiores do que os incisivos inferiores, como eu disse anteriormente. Então, aqui nós temos a unidade 11, 12, 21 e 22, que são dispostos lado a lado da linha média, que, como sabemos, fica aqui próxima ao freio labial. Então, vamos falar agora sobre o incisivo central superior. O incisivo central superior, ele também é chamado de grande incisivo ou primeiro incisivo, e ele é o maior dente da série dos incisivos. O incisivo central superior, ele vai ter uma posição na boca, né, em que a sua região vestíbulo-lingual tem uma coroa vertical com a raiz de uma inclinação paralingual, né, de 20 graus. Então, na posição na porção vestibular lingual, ele vai ter uma inclinação paralingual de 20 graus. Então, quando você faz a escultura anatômica do incisivo, você vê a inclinação dele paralingual. Assim como no sentido mesodistal, né, que são as faces proximais, a raiz ela vai se inclinar aproximadamente para a distal. Então, o incisivo central superior ele vai estar inclinado 20 graus paralingual e 4 graus para a distal. Ok? Então, os incisivos centrais, eles assim como os incisivos laterais, eles vão ter as suas faces. E nós vamos estudar a partir de agora cada uma delas, a face vestibular, a face lingual e a raiz. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar novamente os incisivos centrais. E vamos falar um pouco sobre a face vestibular. A face vestibular, assim como a face vestibular do incisivo lateral, ela vai ser limitada por 4 bordas. A borda cervical, a borda mesial, a borda distal e a borda incisal. Lembrando que em regiões de pré e molares, essa borda não vai ser incisal, vai ser a borda oclusal. A face vestibular ela vai ter uma forma trapezoidal, sendo convexa no sentido longitudinal e também convexa no sentido transversal, e ela vai ser muito característica por possuir sulco de desenvolvimento, em número de 2. Estes vão dividir a face em 3 segmentos, ou lóbulos, né, como você quiser dizer. Esses segmentos são mesial, medial e distal. Mesial, medial e distal. São os 3 segmentos da face vestibular, em que o mesial vai ser o maior, o distal vai ser o médio e o mediano vai ser o menor, ok? Então, falando agora um pouco sobre as bordas. Iniciando com a borda incisal. A borda incisal é essa delimitada na imagem. A borda incisal ela vai ser retilínea, né, ou ligeiramente inclinada para a distal. A borda incisal, nos jovens, ela pode se apresentar serrilhadas, né, com aspecto de serrilha, principalmente em dentes descidos. A borda incisal, ela com o tempo, ela pode se apresentar desgastada, ou seja, principalmente em caso de bruxismo, é muito comum você ver essa borda incisal, né, sendo desgastada. Nós também temos a borda cervical. Essa borda cervical ela vai ter um aspecto curvilíneo, e esse aspecto curvilíneo da borda cervical vai ter uma convexidade voltada para a raiz. A borda cervical, que nós podemos observar aqui,
ela vai ser o limite entre a coroa e a raiz, né, nessa região de estrangulamento. Ou, como você pode estar pensando agora, é no colo. Então, a borda cervical ela vai estar ali próximo do colo do dente. Lembrando que a coroa, colo, raiz. Ok? Isso eu disse anteriormente na primeira aula que iniciamos aqui sobre a anatomia dental, que é uma anatomia geral dos dentes. As próximas bordas são as bordas e faces, né? Mesial e distal, que são das bordas proximais. As bordas proximais, como eu disse, é a mesial e a distal, em que a face mesial ela vai ser mais reta e mais longa do que a distal, tendo um ângulo agudo de 1/3 cervical na região da face incisal. E a distal ela vai ser mais convexa e mais curta do que a mesial. E além disso, a face distal ela vai ter um ângulo bastante arredondado no 1/3 cervical, ok? Então, essa foi a parte da face vestibular. Agora, nós vamos para a face lingual. A face lingual do dente, ela vai possuir também uma forma trapezoidal, semelhante à face vestibular, porém ela vai ser menor. A face lingual ela também vai ser escavada, né, devido a essa fossa lingual, e ela vai ser dominantemente côncava. Então, a face lingual ela vai ser côncava. Então, se você pegar um dente ali no seu macromodelo, você vai ver que essa fossa lingual, essa face lingual ou palatina, ela vai ser dominantemente côncava. Então, a face lingual assim, tem as mesmas bordas e faces do que a vestibular. E para começar, vamos falar um pouco sobre a borda cervical. A borda cervical ela vai ser bastante curvilínea, né, como toda a face lingual, e ela vai ser mais acentuada do que a face vestibular, porém com convexidade voltada para a raiz. Bom, a face lingual ela vai ser predominantemente dividida em 3 partes: as cristas marginais, o cínculo e a fossa lingual. Então, primeiramente, nós temos as cristas marginais. O que são essas cristas marginais? Elas vão ser umas saliências, né, que vai delimitar essas bordas proximais, que é a borda mesial e a borda distal, da face lingual. Então, vai ter a borda mesial e a borda distal, né, que vai estar ali no dente, e quando elas vão se delimitar, elas vão ser delgadas e estreitas num terço incisal. Quando elas se encontram, elas vão se unir. E nisso que elas se unem, elas formam o que chamamos de cínculo. O cínculo ele pode sim gerar uma anomalia em que alguns cínculos eles são muito desenvolvidos, principalmente em incisivos. E geralmente é mais em incisivos laterais, mas o cínculo ele pode vir a se desenvolver. Além disso, a face lingual do cínculo ela pode apresentar um forame cego. Esse forame cego ele vai estar presente ali na região do cínculo. E também temos a fossa lingual, que vai ser uma escavação côncava, né, tanto no sentido longitudinal quanto do transversal, e ela vai ser limitada pelas cristas marginais e pelo cíngulo propriamente dito. É importante salientar que nessas faces proximais da borda cervical ela vai ter um aspecto de U. Então, quando você vê a borda cervical, você vai ver que ela tem um aspecto de U no dente. E a raiz. A raiz do incisivo central, ela vai possuir uma forma conoide, no sentido longitudinal. Então, se você ver o sentido longitudinal dessa raiz, ela vai se apresentar com uma forma conoide, em que a sua face vestibular vai ser convexa dos dois sentidos, e assim a face mesiolingual vai ser mais plana e mais convergente do que a outra face. Ok? Então, essa foi a parte de incisivo central. Agora vamos falar sobre o incisivo lateral. O incisivo lateral ele vai ter a maioria das características do incisivo central. Então, algumas eu não repeti aqui no slide, mas juntamente com o seu livro você pode dar uma olhadinha nisso. Mas a maior parte das coisas elas possuem as mesmas características. Então, sem mais delongas, o incisivo lateral superior, ele vai possuir um alto índice de variação morfológica, né? Ele pode se apresentar de uma forma lanceolada, de uma forma conoide, ou até mesmo ele pode ser ausente, em muitos casos não temos incisivo lateral, já vai para o canino, uma variação anatômica. O incisivo lateral ele é menor do que o incisivo central, né? Visualmente nós podemos observar na imagem, e ele vai ter um aspecto trapezoidal. E esse aspecto trapezoidal vai ter uma base menor que vai ser voltada para a cervical. Então, o incisivo lateral é naturalmente menor do que o incisivo central.
e os incisivos superiores são maiores do que os inferiores, né? Como podemos observar na imagem. O incisivo lateral, assim como o incisivo central, ele vai ter as mesmas bordas, a borda de faces, as faces linguais, a face vestibular, a raiz, a borda incisal, a borda cervical, bordas proximais. E vamos observar agora, a partir de agora, algumas diferenças. Então, nós temos, né, como eu disse anteriormente, a face vestibular, que vai ser voltada para o vestíbulo, a face lingual, que vai ser voltada para a língua, mas ela pode se chamar também de face palatina, né, que vai ser voltada para o palato. E a raiz, ok? Então, vamos lá. A face vestibular é voltada para o vestíbulo e ela vai ser convexa no sentido longitudinal e transversal. Assim como no incisivo central, vai possuir dois sulcos que vão dividir elas em 3 segmentos, mesial, mediano e distal. Lembrando que o mediano ele vai ser um pouco mais saliente do que o mesial e o distal. Quando você observar no dente, você pode ver essa saliência. Porém, na região de face vestibular do lateral, esses sulcos vão ser mais rasos do que no central. E a face vestibular vai ser dividida, né, como eu disse anteriormente, em 4 bordas: incisal, cervical, mesial e também a distal. Então, falando um pouco aqui, bem um resumo, a borda incisal, ela pode estar inclinada para a distal, e ela vai ser a parte cortante dos dentes. A borda incisal vai ter os mesmos aspectos da borda incisal do incisivo central superior. E a borda cervical, ela vai ter um aspecto curvilíneo, com uma convexidade voltada para a raiz. E como eu disse anteriormente, vai ser no limite de estrangulamento entre a coroa e a raiz, que vai ser nesse limite do colo, a borda cervical. As outras bordas são as bordas proximais, né, que vai ter a face mesial e a face distal. E assim como no incisivo central, a mesial vai ser mais reta e mais longa do que a distal, e a distal vai ser mais curta e menor do que a face mesial. Além disso, a face incisal ela vai ter uma característica muito importante, já que ela vai ser bastante inclinada para a distal. Então, também temos uma inclinação aqui na face vestibular do incisivo lateral. Outra parte que nós temos é que a face lingual, ela vai ser bastante escavada mesmo. Então, quando você for fazer a anatomia do incisivo lateral, você vai ver que a face lingual ela vai ser bastante escavada e acentualmente côncava, principalmente na fossa lingual. A fossa lingual, eu já disse o conceito dela alguns minutos atrás. A face lingual ela vai ser composta, assim como o incisivo central, de cristas marginais e cíngulo, e também a bolsa. Bom, temos as cristas marginais, né, que, como eu disse anteriormente, são duas faixas, né, que se encontram delimitando a face mesial e a face distal do dente. E quando elas se limitam, elas formam o cíngulo. O cíngulo vai ser essa saliência no terço cervical, que pode se apresentar muito proeminente ou baixa, e principalmente no incisivo lateral nós vamos ter essa anomalia, que vai ser esse cíngulo muito destacado, né? Ele vai crescer demais. E na face proximal, a borda lingual vai ser convexa num terço cervical e côncava nos 2 terços incisais. Além disso, uma característica que eu quis trazer aqui é que a raiz, né, da face incisal vai ser bastante inclinada na distal. Então, essa face incisal vai ser bastante inclinada na distal, presente na face lingual. Aqui nós podemos observar a raiz, né, que vai ter bastante uma inclinação para a distal. Lembrando aqui uma vista superior da raiz. A raiz, ela em corte transversal, ela vai ser apresentada ovalar. A raiz, assim como o do incisivo central, é uniradicular, mas, né, como toda exceção, pode sim apresentar birradicular. Temos exceções na anatomia, não é um caso obrigatoriamente, mas é o normal. A raiz ela vai possuir um forame apical, né, por onde sai vasos e nervos que vão inervar, a polpa que é ricamente inervada, toda essa inervação. E a raiz vai ser mais achatada no sentido mesiodistal.
Então, essa foi a nossa aula sobre incisivos superiores. Nós vamos ter as aulas sobre os incisivos inferiores. Então, não deixe de assistir às aulas de incisivos inferiores, mas adiantando que os incisivos inferiores, eles são os menores dentro da série, e o incisivo central inferior é menor do que o incisivo lateral inferior. E essas e outras vocês vão encontrar na nossa aula sobre incisivos inferiores. Depois nós vamos ter as de caninos, as de premolares e as de molares para você dar uma estudada. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Valeu!